E aí, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do Futura e Procuradorías. Na aula de hoje a gente vai falar sobre agências reguladoras. Espero que vocês estejam me vendo bem. Me ouvindo bem, eu sou o professor Rodolfo Pena. Vou estar aqui com vocês nessa aula sobre agências reguladoras, tema sempre muito importante, cada vez mais falado aí dentro do direito administrativo, do direito econômico, então, até mesmo do direito constitucional. É um ponto bem relevante. A gente vai falar muito mais da estrutura das agências reguladoras e das suas funções, que é o que cabe dentro do direito administrativo. Claro, ainda tem toda uma questão de intervenção do Estado no domínio econômico nesse ponto, mas a gente vai falar muito mais da estrutura e de suas funções, que dentro aqui do direito administrativo é o que mais é cobrado em provas, ok? Então vamos lá, olha aqui, esses reguladores. Quem ainda não segue, aproveita já para seguir aqui o @ Futura e Procuradorias e meu Instagram, prof.rodolfopena. Ok, vamos lá? Bom, o que são as agências reguladoras? Óbvio, elas têm aqui uma origem no modelo romano-germânico, né, inspiradas muito no direito dos Estados Unidos. Sofreu uma agencificação do direito dentro ali do common law americano, né, muito em virtude desse surgimento das agências dos Estados Unidos. As agências, elas com funções setoriais em diversos pontos do direito americano, né? No Brasil, elas começam a surgir mais na década de 90, decorrente da implantação do modelo gerencial da administração pública. É um modelo muito mais focado em resultados, em controle de resultados, do que em controle de processos, de meios, de instrumentos. Então esse modelo gerencial, claro que a gente tem controle de processos, tem controle de meios, mas busca-se aqui uma mudança para esse modelo gerencial dentro da administração pública brasileira. E dessa forma o Estado ele começa a passar, ele passa na verdade a deixar de produzir os bens ou prestar o serviço diretamente, transferindo essa prestação de serviço, essa produção de bens para iniciativa privada, no entanto, mantendo a regulação dessa atividade econômica, ou às vezes dessa atividade social, a depender da atividade que ele vai regular. E aí, dentro dessa regulação, dessas atividades, que surgem as agências reguladoras. É claro, pessoal, eu já vou deixar claro desde o início que a regulação ela não é feita apenas pelas agências reguladoras. A administração direta também pode exercer a regulação, que é uma função, que é uma atividade voltada ali para essa, claro, tanto essa parte normativa, mas também a implantação de políticas públicas, fiscalização, aplicação de sanções e até o arbitramento de demandas dentro do setor regulado. A gente vai falar sobre essas funções. O artigo 174 da Constituição Federal trata da regulação, não diz que são apenas as agências reguladoras. Na verdade, a Constituição Federal, ela sequer fala em agências reguladoras, ela fala em órgão regulador. Mas esse termo órgão regulador, ele é tido pela doutrina como um termo genérico, um termo amplo que abrange tanto os órgãos em sentido estrito, que as unidades descentralizadas, desconcentradas, unidades despersonalizadas, que recebem um conjunto de competências, integram uma pessoa jurídica, como também as entidades administrativas que exercem regulação, que são as agências reguladoras. Beleza. É claro, a União pode criar essas agências reguladoras, mas os estados, o Distrito Federal e os municípios podem criar também. Na Lei 13.848, que é o marco geral das agências reguladoras, ele vai tratar como agências reguladoras todas essas entidades aqui, ó. Então é importante dar um pulinho lá nessa lei 13.848, verificar que o Brasil ele já tem diversas agências reguladoras. Pode ver, todas elas aqui criadas a partir de 1996, na década de 90. Então, são várias agências reguladoras. Bom, a Lei 13.848 é o marco geral dessas agências reguladoras. É uma lei importante, uma lei de 2019, porque as agências reguladoras elas já são uma realidade desde a década de 90. Mas em 2019 foi editada uma lei para tratar desse assunto, E essa lei ela traz esse marco geral, mas ela tem uma aplicação supletiva. Por quê? Porque quando tiver lei específica,
já editada acerca de uma agência reguladora, como essas leis citadas aqui, 9427, 9472 e etc. Essas leis específicas é que serão aplicadas. A 13848 vai ser aplicada apenas de modo subsidiário, está aqui no artigo 2º parágrafo único. Mas beleza. Falando aqui de agências reguladoras, já falamos bastante, introdução, mas o que são as agências reguladoras? Qual é o conceito de agência reguladora no direito brasileiro? Agência reguladora não consiste em uma nova espécie de pessoa jurídica ou de ente administrativo na ordem jurídica nacional. Não. Uma agência reguladora, na verdade, é uma autarquia criada sob um regime jurídico especial. A gente sempre explica, regime jurídico é conjunto de regras e princípios que regem uma relação, que regem uma estrutura. É o conjunto de regras e princípios. Então, se ela tem um regime jurídico especial, na verdade, ela é uma autarquia que não está sujeita às normas gerais das autarquias. Ela possui algumas normas específicas para sua estrutura, mas ela tem natureza jurídica de autarquia, que é uma pessoa jurídica de direito público que recebe atribuições do poder público, no caso aqui a atribuição da regulação, são atribuições que consistem em atividades típicas da administração pública. No entanto, como elas precisam ter uma atuação muito mais técnica, elas vão receber maiores poderes para atingir as suas finalidades. E a gente vai falar sobre isso, maior autonomia também, uma certa independência em relação ao órgão central, e a gente vai falar sobre isso nessa aula ainda, beleza? Então, trata-se de uma autarquia em regime especial, e é uma pessoa jurídica de direito público, com personalidade jurídica própria, com patrimônio próprio, regida pelo regime jurídico de direito público administrativo. Então, nós temos aqui, de fato, uma autarquia que tem algumas peculiaridades, nós falaremos adiante, beleza? Como eu falei para vocês, a Constituição Federal não fala em agência reguladora, fala apenas em órgãos reguladores em alguns dispositivos, ó. Na verdade, só nesses dois dispositivos aqui. Mas a doutrina tem esses dispositivos como dispositivos genéricos. Na DI 1717, o STF ele entendeu que, por ser atividade de regulação, uma atividade que exige o poder de império estatal, tem ali o poder de polícia, a imposição de obrigações, a edição de normas infralegais, a aplicação de sanções, fiscalização e até mesmo o arbitramento de conflitos. Por ter essa característica, a regulação ela precisava ser feita por uma pessoa jurídica de direito público. Então, tem que ser por meio de uma autarquia. Claro, você ainda tem as fundações públicas de direito público, mas o que mais se adequa a essa atividade são, de fato, as autarquias. É claro que a gente ainda vai ter lá as hipóteses de autorregulação, mas aí já é uma hipótese em que as próprias partes que sofrem essa regulação, elas se submetem a essa autorregulação. Já é um outro contexto, claro, essa autorregulação também de ser regulamentada pelo poder público. Beleza, no que consiste a atividade regulatória? Vamos lá. Como nós já falamos, a atividade regulatória ela envolve algumas atribuições, algumas funções. A primeira delas é a edição de normas jurídicas infralegais. São os atos normativos da administração pública que consistem nos regulamentos autorizados. Ou seja, a lei vai autorizar que a agência reguladora ela venha a editar atos normativos que venham regular as relações jurídicas dentro daquele setor que é regulado pela agência reguladora. Veja que nessa hipótese, embora o poder regulamentar, como regra, não possa criar direitos e obrigações, nessa hipótese específica dos regulamentos autorizados, pode haver a criação de direitos e obrigações por parte de um ato normativo da agência reguladora, desde que a lei que autorize a edição desse ato normativo não seja uma lei genérica,
não venha passar um cheque em branco para o administrador para ele dizer o que ele quiser. Não, a lei tem que estabelecer os parâmetros, os limites, o que a doutrina chama de estándares jurídicos, para que o administrador, dentro desses parâmetros, dentro desses limites, ele venha editar essas normas, inclusive criando direitos e obrigações. É o que se chama aqui de legislação moldura. O que a legislação faz? Ela vai estabelecer uma moldura, vai colocar aqui, ó, uma moldura, né, como se fosse uma moldura de um quadro, colocar a moldura do quadro e vai passar essa moldura para o administrador. E o administrador vai receber essa moldura, mas ele só pode escrever, ele só pode fazer ali, exercer a sua função dentro dos limites dessa moldura. Então é essa a imagem que se passa do regulamento autorizado. Além da edição de normas, tem a segunda função, a implementação concreta dessas normas, implementação concreta dessas políticas públicas dentro do setor regulado. A fiscalização do cumprimento das normas também é outra função. A aplicação de sanções àqueles que dentro do setor regulado violem essas normas e a solução de alguns conflitos. Então, por exemplo, você tem ali a Anvisa. Se vocês verificarem, a Anvisa ela estabelece aqui proibições. O que é a proibição se não é uma obrigação negativa, uma obrigação de não fazer? Olha, você não pode importar tal produto, você só pode produzir esse produto aqui dentro desses requisitos. Para você produzir tal produto, você tem que obedecer essas obrigações, você tem que ter todos esses pressupostos, esses requisitos. Então veja, a Anvisa edita normas impondo obrigações dentro da moldura legal, né? Vai verificar o cumprimento dessas normas e, por meio da fiscalização, e se alguém eventualmente descumprir, vai aplicar sanções. Solução de conflitos. Quando você tem algum problema com alguma empresa de telefonia, por exemplo, você pode entrar lá na Anatel e fazer uma reclamação. A Anatel vai verificar. E às vezes conflitos entre os próprios agentes regulados. Dentro do setor regulado, os próprios agentes podem ter algum conflito. E aí você vai e vão levar esse conflito à agência reguladora. A própria a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, que vai regulamentar ali os planos de saúde, seguro-saúde dentro do âmbito nacional. Então veja, esses são os objetos, né, são as funções de uma agência reguladora. Então você tem atribuições administrativas clássicas, né, que é o exercício do poder de polícia. Você tem o poder normativo, que é a edição de atos normativos. E você tem atividades judicantes, não são atividades jurisdicionais, não. Jurisdicionais. São atividades judicantes, que é a aplicação do direito no caso concreto, só que sem caráter de definitividade. Porque essas decisões vão estar submetidas ao controle do poder judiciário, né? Bom, não exercem função legislativa, como nós já falamos, que aí só cabe aos representantes do povo eleito, né, e integrantes do parlamento, mas editam aqui atos normativos, possuem um poder normativo, só que dentro da moldura legal. Também não é atividade jurisdicional, é apenas judicante, porque só atividade jurisdicional pode formar coisa julgada. A atividade judicante das agências reguladoras não faz coisa julgada material. Beleza? Bom, além disso, a gente está falando aqui muito da heterorregulação, que é a regulação por uma entidade fora daquele setor regulado, entidade de fora, mas pode haver autorregulação também. Pode haver autorregulação. Os próprios agentes, próprios atores daquele setor regulado podem se unir numa associação, por exemplo, e eles podem fazer a regulação daquele setor regulado, como é o caso das publicidades, né? O caso aqui que chama atenção no âmbito nacional. Então, beleza, aqui tem um conceito de regulação, né, conjunto de medidas normativas, administrativas convencionais, abstratas ou concretas, pelas quais o Estado, de maneira restritiva da livre iniciativa, determina, controla ou influencia o comportamento dos agentes econômicos. Sempre buscando o interesse público e buscando também dar efetividade à política econômica adotada. Claro, a regulação não se confunde com a regulamentação. A regulamentação é aquela atribuição prevista no artigo 84, inciso 4 da Constituição Federal, que estabelece a função do chefe do Poder Executivo para editar decretos regulamentares para dar fiel execução às leis. Ou seja, ele vai especificar, vai explicitar, interpretar, vai regulamentar a lei
para que ela tenha execução no âmbito nacional. A regulação, embora tenha uma atividade normativa que é direta, que é diferente da regulamentação, ela tem diversas outras atividades também, como nós já falamos, que é a própria fiscalização, aplicação de sanções, entre outras atividades. Então, quanto à atividade regulada, nós temos agências reguladoras de serviços públicos concedidos e de atividade econômica em sentido estrito. Por exemplo, você tem a Anatel. A Anatel, ela é uma agência reguladora de serviços públicos, porque o serviço de telefonia é o serviço público. A ANEEL, que é a agência nacional que regula o setor da energia elétrica, fornecimento, produção, fornecimento, é um serviço público. Um serviço público. Você tem, então, em diversos estados, você tem uma agência reguladora que vai regular a prestação de serviços públicos naquele estado, serviços públicos concedidos. E também, por outro lado, você tem agências reguladoras de atividade econômica em sentido estrito, como a ANP, por exemplo, Agência Nacional de Petróleo e Gás Natural. Vai regular a atividade de extração, de exploração, dentre outras atividades relacionadas ao petróleo. Quanto à especificação do setor regulado, você tem aqui monossetoriais, que é apenas um tipo de serviço, e outras plurissetoriais, que regulam tanto atividades econômicas quanto serviços públicos, esfera federativa, federais, estaduais, municipais e distritais. Beleza, vamos lá. Então, a gente falou que as autarquias e as agências reguladoras são autarquias em regime especial. Então, o que caracteriza esse regime especial? Quais são as características especiais desse regime jurídico das agências reguladoras? Vamos lá. Primeira característica é a autonomia técnica. Ela precisa atuar de forma técnica e não política. Ela precisa regular aquele setor de maneira técnica, sem sofrer influências políticas daquele grupo que detém o poder durante determinado período. E para isso ela precisa ter um conjunto de autonomias administrativas, financeiras, orçamentárias, para poder garantir essa atuação técnica. De maneira que a agência reguladora não sofra pressões e seja capturada, tenha os seus interesses capturados pelo detentor do poder daquele período, ou até mesmo capturadas pelos agentes econômicos do setor regulado. A Lei 13.848 vai trazer alguns pontos dessa autonomia. Vai dizer o seguinte: caracterizada pela ausência de tutela ou de subordinação hierárquica, pela autonomia funcional, decisória, administrativa e financeira, e pela investidura a termo de seus dirigentes e estabilidade durante os seus mandatos, e além disso, outras disposições previstas na lei específica. Então ela vai ter aqui uma autonomia normativa, de maneira que as normas acerca daquele setor regulado sejam editadas de forma técnica e não política, e não atender ali os próprios agentes econômicos. Ou seja, se você tem uma agência reguladora capturada por interesses privados ou por interesses políticos, a última pessoa a ser atendida vai ser a população, vai ser a comunidade, né? Vai ser a comunidade. Ali, os consumidores, né? As pessoas que acabam sendo influenciadas, que acabam recebendo ali aqueles serviços prestados. Então a agência reguladora ela tem esse objetivo. Ela precisa regular o setor econômico, aquele serviço público, de maneira a atender os interesses públicos, interesses da comunidade, da sociedade. Então ela vai precisar regular questões relacionadas aos próprios consumidores, as próprias qualidades técnicas do serviço a ser prestado, da atividade econômica a ser exercida. Vai precisar regular questões relacionadas ao próprio meio ambiente. Ela vai precisar ter uma visão ampla para poder verificar ali e trazer a melhor regulação possível, ou talvez entender que não há hipótese de regulação daquela determinada atividade. E não fazer a regulação para atender interesses políticos ou interesses econômicos, tá? Que aí você vai ter um problema para a própria sociedade. Beleza, então vai ter uma autonomia administrativa reforçada, financeira orçamentária, e aplica o direito ao caso concreto. Mas vamos passar aqui
Já falou sobre poder normativo, né? O STF já se manifestou pela constitucionalidade desse poder normativo das agências reguladoras. Tá aqui na ADC 1193. Também tem uma outra decisão, né, importante que se relaciona à própria Anvisa. Maravilha? Bom, e aí, para garantir essa autonomia, e agora sim, a gente vai falar quais são os instrumentos à disposição dessas agências reguladoras para que se garanta essa autonomia técnica, né, e essa autonomia administrativa que ela precisa ter, para que não seja influenciada pelo viés político adotado pelos detentores do poder, pelos agentes políticos daquele determinado período. Quais são esses instrumentos? O que lhes garante essa autonomia técnica e ao mesmo tempo autonomia administrativa e financeira? Bom, primeiro ponto, a gente leu lá no dispositivo, no artigo 3º da Lei 13.848, diz respeito ao mandato por prazo determinado dos dirigentes, mandato a termo dos dirigentes das agências reguladoras. Ou seja, eles têm uma estabilidade reforçada. Não é uma estabilidade, tá? Não se trata de estabilidade no sentido da estabilidade dos agentes públicos, não. É uma estabilidade reforçada em relação aos dirigentes de autarquias em geral. Porque os dirigentes das autarquias em geral podem ser exonerados a qualquer tempo pelo chefe do Poder Executivo, pela autoridade nomeante. Aqui nas agências reguladoras, não. Eles não podem ser exonerados. Então eles possuem esse mandato por prazo determinado. Eles só vão encerrar o mandato ao final do prazo determinado pela lei. Ao final do prazo determinado pela lei, que como regra é de 5 anos. Então eles só vão perder ali o mandato, só vão perder o cargo se eles pedirem, né? Ou seja, a pedido, por condenação criminal transitada em julgado ou processo administrativo disciplinar em contraditório e ampla defesa. Ou ao final do prazo do mandato. Porque evita que o chefe do Poder Executivo chegue para um dirigente de agência reguladora e fale o seguinte: olha, eu quero que você atue dessa forma, senão eu vou te exonerar. Você evita esse tipo de pressão. E até mesmo pressão da iniciativa privada, dos agentes econômicos do setor regulado. Vão chegar para ele e falar assim: olha, se você não atuar do jeito que a gente quer, eu vou lá junto ao presidente, porque eu conheço ele, meu amigo pessoal, e vou falar para ele te exonerar. Ele não sofre esse tipo de pressão, a princípio, ou teoricamente não. Né? Segundo ponto, a nomeação aprovada pelo Poder Legislativo, também importante para garantir essa autonomia técnica e até uma autuação técnica. Que a indicação não seja política. Então, para que um dirigente ele venha assumir a direção de uma agência reguladora, é necessário que a sua indicação seja aprovada pelo Poder Legislativo. E aí eu me lembro de um caso do Rio de Janeiro, que foi bem emblemático, o ex-governador, né, do Rio de Janeiro, sofreu impeachment. Ele indicou uma determinada pessoa para dirigente ali de agência reguladora, né, dirigente de agência reguladora, foi passar por essa sabatina na Assembleia Legislativa. Quando chegou na Assembleia Legislativa, perguntaram para ele o que é regulação. Ele não sabia nem responder o que era regulação. Perguntaram para ele: qual foi o último livro sobre regulação que você leu? Ele falou: não, o último livro que eu li não foi sobre regulação. Na verdade, não li livro sobre regulação, mas o último livro que eu li foi A Arte da Guerra. Todo mundo olhou para ele assim: pelo amor de Deus, né? Então foi uma vergonha tão grande para ele, para o governo, que o próprio governo desistiu da indicação dele. Não precisou nem a indicação ser ali vetada pelo Poder Legislativo. E tem essa função, de fato, de controle prévio dessas nomeações, né? Que é bem interessante. Quarentena de saída. A quarentena de saída busca evitar a captura. Vou falar da teoria. Essa teoria da captura, né? É você capturar a agência reguladora para que ela atue de acordo com os interesses privados, interesses do setor econômico ou interesses políticos, em vez dela atuar de acordo com o interesse público, né? Então a quarentena de saída é um prazo determinado na lei em que, uma vez terminado o mandato do dirigente da agência reguladora, ele não pode atuar em nenhum dos agentes econômicos do setor regulado.
Então, por exemplo, se ele é o dirigente da Agência Nacional de Energia Elétrica e termina o mandato dele, ele vai ficar, por exemplo, 6 meses, aí a lei vai estabelecer qual é o prazo, vai ficar 6 meses sem poder ser contratado por qualquer companhia, por qualquer empresa do setor elétrico. Nesse período, ele vai ficar vinculado à agência reguladora, sem trabalhar, mas recebendo remuneração. De maneira que ele não venha ali ser assediado nesse sentido, né? Os agentes econômicos vão chegar e falar, olha, quando você sair, eu vou te dar aqui um emprego, você vai ser diretor aqui da empresa, então se você atuar em meu favor e tudo. Essa quarentena de saída também é um instrumento para evitar essa captura do agente regulador. E a inexistência de instância revisora seus atos e decisões. A ideia, pessoal, é que a agência reguladora ela tenha a última palavra na esfera administrativa, claro, porque as decisões dela vão estar submetidas ao controle judicial, mas que na esfera administrativa elas tenham a última palavra, tá? Em relação às demandas, em relação aos casos do setor regulado. Que não exista recurso hierárquico impróprio, ou seja, um recurso que vai ser proposto contra uma agência contra uma decisão da agência reguladora perante a administração direta, perante o Ministério Supervisor ou perante o Presidente da República. Não. A última palavra é da agência reguladora. Não caberia em tese recurso contra as decisões do órgão colegiado da agência reguladora. Inclusive, isso foi objeto e foi confirmada essa tese num dos enunciados da primeira jornada de direito administrativo do Conselho de Justiça Federal. No entanto, nós temos um entendimento, que é o entendimento adotado pela AGU, de que quando se tratar de decisões, quando se tratar aqui de situações que a decisão da agência reguladora é flagrantemente ilegal, né? Flagrantemente ilegal, ou violar as políticas setoriais de competência da administração direta, aí caberia sim o recurso hierárquico impróprio. Então, em regra, não caberia recurso hierárquico impróprio. Mas se for flagrantemente ilegal ou violar as políticas públicas setoriais definidas pela administração direta, aí sim, né, caberia recurso. Beleza? E aí nós temos aqui a justificativa para atividade regulatória, exatamente buscar a eficiência de mercado. Eficiência de mercado ela é atingida quando você consegue extinguir as falhas de mercado. E são algumas falhas de mercado, eu não vou entrar muito nesses detalhes que são conceitos econômicos, mas as falhas de mercado consistem aqui deficiência na distribuição de bens essenciais, ou seja, quando a iniciativa privada ela não consegue por si só distribuir determinados bens essenciais. E bens aqui em sentido amplo, né? Bens e serviços essenciais à população. Seja porque não há interesse da iniciativa privada, seja porque na iniciativa privada nós temos um problema de mercado, uma concentração de mercado, por exemplo, nas mãos de uma única empresa, então ela acaba dificultando o acesso a esses bens porque coloca um preço muito alto, porque coloca dificuldades de acesso àquele bem ou serviço. Enfim, essa deficiência na distribuição de bens essenciais, que são bens necessários à população, aí você tem uma justificativa para que uma agência reguladora atue. Então ela vai entrar nessa atuação e ela vai, por exemplo, evitar a concentração de mercado, ou ela vai fomentar a iniciativa privada, vai incentivar a iniciativa privada a fornecer esses bens ou serviços, né? Assimetria de informação, quando os consumidores e os competidores e o próprio Estado não possuem o conhecimento necessário sobre as informações relativas àquele setor regulado. E aí, essa assimetria de informações faz com que quem detém essas informações, a assimetria você tem uma diferença, né? Você tem aqui um grupo que tem as informações e um outro grupo que não tem. Então quem tem essas informações está em ampla vantagem de mercado. E esse grupo pode desequilibrar o mercado e acabar gerando um problema para a sociedade. Então a agência reguladora entra e passa a regular ali a esse setor, né? Concentração econômica, deficiência da concorrência nós já falamos. E as externalidades. Essas externalidades são os impactos da atuação de um determinado setor econômico na sociedade.
podem ser impactos sociais, podem ser impactos econômicos e podem ser em outros tipos de impactos, por exemplo, impacto ambiental. Então, se a atuação de um determinado setor econômico gera muito impacto ambiental, uma degradação ambiental, você tem uma externalidade negativa que vai precisar ser regulada por meio da regulação. Que aí a regulação nós já falamos, pode ser por uma agência reguladora ou por outro órgão. Então essas externalidades também vão ser objeto de regulação. A regulação vai buscar reduzir as externalidades negativas e aumentar as externalidades positivas, que é a própria eficiência econômica, preservação do meio ambiente, geração de empregos, melhora da vida social, né? Redução das desigualdades sociais e regionais, dentre outros, são externalidades positivas. Então as externalidades também são motivo de atuação da regulação. Beleza? Então é isso, pessoal, sobre agências reguladoras, uma aula um pouquinho mais longa hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui para vocês novamente, tá vendo? Deixar novamente aqui as nossas redes sociais, tanto do Futura e Procuradorias, quanto aqui a minha, @prof.rodolfopena. Fiquem à vontade, eu fico à disposição de vocês lá nas nossas redes sociais, né? Os outros professores do Futura aí também, né? O Felipe, a Fernanda. A gente fica à disposição de todos vocês para responder e tirar qualquer dúvida que seja necessária. Ok? Um grande abraço a todos e até a próxima.